mas como que eu consigo utilizar isso para ajudar as pessoas? Tá, então, sem dúvida, o pedido que eu teria hoje, de novo, não relacionado à saúde, não relacionado ao dinheiro, nada disso, que é muito, eh na verdade, esse é o pedido que todo mundo faria, né, no meu lugar aqui, mas fugindo desses 2 tópicos, sem dúvida, é que eu realmente consiga entender qual é o propósito, né, de carreira, tá. É engraçado, né, Deus te dá alguns dons, né, eu tenho um dom realmente de palestrar, você me conhece já há um tempo, né, então acho que, no você talvez tenha me conhecido em alguma palestra específica, depois fomos trabalhar juntos na PwC, né. E tenho esse dom de palestrar, de comunicação, né, mas como que eu consigo utilizar isso para ajudar as pessoas, né? Esse dom não veio à toa, né, se Deus me deu esse dom, eu preciso descobrir como que eu consigo, usar esse dom realmente para poder, agregar valor para alguém, né, ou seja, ter uma participação importante na vida de alguém. E, por incrível que pareça, ele me contratou com o único objetivo de estudar. Então eu não tinha computador para trabalhar, eu não tinha telefone, tá. Durante 1 ano e meio, eu fiquei apenas estudando. E era engraçado que esse profissional que me contratou, já tinha seus 60 e poucos anos na época, em 99, né, ele era professor universitário, professor da GV, professor do IMES em São Caetano, então ele já tinha esse lado acadêmico muito forte, e realmente ele me contratou para formar um profissional, tá. Durante 1 ano e meio eu não trabalhei, eu apenas estudei, e estudava realmente com livros. Então era uma mesa que não tinha nada, ele me dava o livro e ele aplicava a prova, e eu era estagiário naquela época, né. Ele recebia por isso ainda, recebia minha bolsa auxílio lá como estagiário, então estudava e ainda fazia a prova, né. Era muito maçante, era pesado, né, porque eu estava ansioso para começar a trabalhar logo, tá, mas, parecia que eu nunca estava pronto para aquilo, mas isso me deu uma base tão absurda, né, em termos de legislação aduaneira, em termos de agilidade, né, para poder, entender o conteúdo de comércio exterior, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar ali na consultoria, pegando o telefone e respondendo dúvida de cliente de bate-pronto, né, você acaba realmente tendo essa agilidade muito grande, tá. Não sei se hoje com 44 anos eu teria essa agilidade, essa energia que eu tinha lá com 17, né, 17, 18, 19 anos, mas foi um grande anjo. E aí foi engraçado que, esse senhor, né, o Luiz Martins Garcia, ele também, além de ser o gerente dessa consultoria, na qual eu estagiava, ele também era um professor muito conhecido na própria Aduaneiras, tá. E e aí foi engraçado que ele era um cara que não gostava muito, assim, de conversa, é um cara mais ranzinza, né, mas, foi a pessoa também que me inspirou para poder começar a dar aula. Eu comecei a dar aula em comércio exterior com 22 anos de idade, tá. E aí foi muito engraçado que teve um dia que eu estava dando aula na Aduaneiras e ele também estava dando aula numa sala ao lado, tá. E como eu comentei, ele é uma pessoa um pouco ranzinza, então a gente não tinha um relacionamento muito forte ali pra gente ter trabalhado junto, né. E aí quando terminamos de dar aula, ele entrou no elevador, eu entrei no elevador atrás dele, né, e aí eu tive uma grande oportunidade, né, de agradecê-lo por tudo aquilo que aconteceu. Que eu falei simplesmente o seguinte: "Olha, eu entrei na Aduaneiras, eu te conheci mal sabendo que exportação se escrevia com X, e hoje estou aqui dando aula de exportação, e eu devo isso graças ao senhor, né, que me deu essa oportunidade, né, de aprender, de crescer profissionalmente, né, e hoje estou aqui do seu lado dando aula como você", né. E aí o que é mais emocionante dessa história é que 1 mês depois ele faleceu, tá, mas ali aos 45 minutos do segundo tempo, eu tive a oportunidade de agradecê-lo por todo o impacto positivo que ele teve na minha carreira, tá. Então, Rodrigo, acho que é por isso que eu aprendi também o quão importante é você ajudar outras pessoas. Então são pessoas que às vezes precisam de um empurrãozinho, de uma oportunidade, né, que tem realmente ali eh, que tem uma vontade, né, de crescer e tem um potencial muito grande, mas se você não abrir as portas, não dá oportunidade, realmente ele fica estagnado, tá. Então, da mesma forma que eu tive um anjo, eu tento, da melhor forma possível, ajudar as pessoas que passam pela minha carreira, pela minha trajetória, tá. Então foi assim o começo da minha carreira, né, então comecei ali na Aduaneiras, dando aula e também como consultor, e eu era trainee nessa época, né, então eu até gostei muito desse título de trainee a sócio, porque eu fui de trainee a sócio exatamente em 12 anos, né. Eu fui de trainee a diretor em 8 anos, 8 anos não, desculpa, em 10 anos, de trainee a diretor em 10 anos, e de trainee a sócio em 12 anos, e é algo que realmente eu tenho muito orgulho, né, porque não foi fácil, né, passei por momentos difíceis, momentos de tensão, momentos de dúvidas,
tá? De insistência, né? Mas percebi que realmente, quando eu olho para trás, que valeu a pena, que foi uma carreira, está sendo ainda uma carreira muito consistente, muito sólida. Você teve uma carreira muito proeminente e eu queria já vi, assisti, sou fã da forma que você tem essa facilidade da exposição de palestras, domina muito bem o palco. Tem que fazer já no Brasil esses eventos de imersão também. E entrando na seara dessa carreira magnífica que é as empresas de auditoria, né. Eu acho que essa questão da aduaneira te deu uma base muito sólida para você poder se posicionar em qualquer empresa que você queria, né. Tanto no universo das empresas que praticavam o comércio exterior, as grandes indústrias, que ainda era um departamento Impex, tinha Comex, e Sim, tinha sim. vários nomes, assim, eu trabalhei na Skin Cariol, sabia muito bem disso, e era um pessoal que cuidava especificamente de nota de importação, nota de exportação e os processos de desembaraço e as relações com as empresas que faziam a prática dos despachantes, aduaneiros e as outras empresas, os escritórios de advocacia, era tudo ali junto, né. Mas aí você foi por um caminho muito, obliterado, que é a carreira de uma Big Four, né. Você começou, me parece, na Deloitte, que é Isso. uma grande empresa. E como foi essa migração e essa visão de você ter ido para uma empresa de auditoria, saído de uma prática e ter ido para uma empresa de auditoria, que isso também nas empresas de auditoria estava engateando, né. Sim, 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 sem dúvida. Eu fui, basicamente o segundo profissional de comércio exterior da Deloitte, né. Eu não me lembro, eu só lembro de uma pessoa que foi justamente quem me contratou na Deloitte, né, que era especialista em comércio exterior, e é interessante que nós havíamos trabalhado juntos na Aduaneiras, né, então a Aduaneiras foi importante até nisso, que me apresentou a pessoa que me levou para o mundo Big Four, que é a Elisângela, né, que foi minha gerente lá na Deloitte durante um bom tempo. E no começo foi um impacto grande, porque eu saí de uma consultoria pequena, né, aduaneiras, nacional, grande para o Brasil, mas de porte nacional, e fui realmente, né, navegar nesse mundo, nesse transatlântico chamado Big Four, tá. E aí a carreira realmente, né, entrei lá como consultor, virei consultor sênior, virei gerente, gerente sênior, trabalhei 8 anos na Deloitte, né, de 2005 a 2013, né, e depois a Elisângela saiu, eu acabei liderando a área de customs lá de comércio exterior na Deloitte, e realmente foi uma trajetória muito legal, assim, tá. É engraçado que, quando você faz uma carreira longa numa empresa, você acaba tendo que desenvolver alguns skills que você não tinha. Eu era uma pessoa muito técnica, tá. E aí eu tive que desenvolver o lado comercial quando eu virei gerente, né. Você trabalhou em Big Four, sabe como que é, né, com Se relação eu às fazer metas. só um parágrafo, Aham. um parêntese nisso aí, né. Quando eu me formei em contabilidade, estudei um pouco de direito também, dizia: "Você é o melhor técnico possível, agora entrando na empresa de auditoria eu vou voar, que é técnico". Aí chegou lá: "Não, você não vai ser tão técnico, você vai ser vendedor". Vendedor. Cara, isso aí foi um impacto É, complicado para você mudar a chave é e verdade. dizer: "Pô, o técnico aqui tem valor, mas se não vender". É verdade, é verdade. É uma venda. Mas foi muito bom, porque isso desenvolveu um outro lado que tudo é venda hoje. Hoje eu entendo isso, tudo é venda. Exatamente, exatamente, né. É engraçado, às vezes você tem a obrigação de vender sem saber que você é vendedor, né. E é raro você encontrar alguém que trabalha e que não é vendedor. De alguma forma você tem que vender alguma coisa, tá. E a Big Four te dá isso, né. Então ela te desenvolve tecnicamente na base ali, antes de você realmente virar gerente para um cargo de liderança, mas depois que você se torna um gerente, aí a cobrança comercial é muito grande. Tanto é que existem vários treinamentos que são oferecidos para esses profissionais, para aprender técnicas de venda, tá. Mas é uma venda totalmente consultiva, né. Então é uma venda embasada pelo lado técnico, senão você não consegue vender, perfeito? Então, e eu virei gerente na Deloitte em 2008, né, e aí desde então eu praticamente fiquei o tempo todo só vendendo, né, aquilo que eu conhecia do lado técnico. É realmente uma mudança grande, né, e você precisa correr atrás, você precisa realmente desenvolver isso. E aí são vários skills que você tem que desenvolver quando você se torna um gerente, né. Liderança, inteligência emocional muito importante. Aliás, eu acho que inteligência emocional é o skill do futuro, tá. Quem não cuidar disso, realmente não consegue. Ainda que você seja um bom técnico, ainda que você seja um bom comercial, mas se você não conseguir lidar, né, com a pressão que o mundo corporativo te impõe, você não sai do lugar, né, você fica travado.
tá? O medo ali, ele vai realmente te travar, então é importante essa questão da inteligência emocional. E a Big Four realmente ela te prepara para todo esse mundo, tá? Hoje, Rodrigo, eu tenho 2 filhos, né? Se minha filha ou meu filho tá no momento de, vamos imaginar que ele estivesse hoje no momento de buscar carreira, eu tranquilamente sugeriria, trabalha no Big Four, tá? Talvez eu não vou sugerir virar sócio no Big Four, mas até ali o comecinho do cargo de gerente, eu acho que vale muito a pena, que seria uma base tão grande nessas empresas, que você leva para toda a sua vida. E depois você decide que caminho que você segue. Quer trabalhar na indústria, quer abrir sua própria consultoria, ou quer seguir o mesmo caminho que eu segui até virar sócio em uma Big Four, né? Então é algo realmente fantástico. Sem dúvida, a gente que depois que sai de uma Big Four, é um selo de um crachá global ou qualquer lugar do mundo que você chega, até no aeroporto, você diz que trabalhou na Deloitte, trabalhou na EY, trabalhou na PwC, na KPMG, as pessoas te olham diferente em qualquer lugar do mundo. Então isso de fato é uma base que é imensurável, foi a maior base de trabalho que eu tive na vida, de experiência e realmente te prepara para anos-luz. A gente quando está inserido naquele contexto, a gente também não enxerga a dimensão que isso te leva quando você sai de lá, esse crachá eterno que você tem, trabalhei na Price, trabalhei na Deloitte, não é isso? Exato, e o mais valioso é o networking, porque você trabalha com tantas pessoas, é uma rotatividade grande também de profissionais, tá? Então, às vezes, uma pessoa que foi seu assistente vai para a indústria e do nada torna seu cliente, né? Então, o networking ali que você faz trabalhando numa Big Four é algo impressionante. Hoje eu conheço muita gente do mercado da área tributária, da área de comércio exterior, justamente porque eu trabalhei em 3 das Big Fours, né? Então muita gente até brinca comigo: "Ah, só falta uma para você completar o álbum", né? Mas e eu tenho muito orgulho disso realmente, porque eu conheci muitas pessoas, né, e deixei realmente grandes amigos em todas essas empresas que eu passei. E aprendi muito também, né, aprendi demais com grandes profissionais, né, e nunca esqueço também de você, Rodrigo, né, que foi um grande profissional. Chegamos a dividir sala ali Tá, na PwC, né, durante um exato. tempo, então foi muito bom. E a tua passagem para a PwC, porque, muito se fala em trocar 6 por meia dúzia, né, você está numa empresa consolidada, PwC e Deloitte ficam se revezando entre primeiro e segundo Uhum. globalmente em Sim. resultado, né. E o que é que te fez sair da Deloitte, que naquele momento poderia ser a primeira ou poderia ser a segunda, mas está sempre ali com o PwC, Uhum. para ir lá para a Price que estava engateando, começando uma área, não sei se foi com o Celso Grazioli que tu começasse essa área, Não, não, ou já era foi com Reis. já foi com Sim, Reis, sim. caramba, já foi com Uhum. Reis. E aí, como foi que te fez dentro desse nosso tema de trainee a sócio, você já estava na Deloitte muito bem, Uhum. já liderando a área, de você optar e ir para o concorrente e fazer também um trabalho brilhante lá na Price. É engraçado que a gente acha que Big Four é tudo igual, né, mas são empresas totalmente diferentes, tá. Uma é mais voltada para questões de diversidade, a outra é uma empresa mais despojada, a outra é uma empresa mais formal, né.